A palestra dessa tarde será realizada pelo Dr. Max Roberto Guazelli e intitula-se Saneamento e Desenvolvimento Sustentável. O Dr. Max Roberto Guazelli é promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, graduado em Direito e em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado também em Estudos Franceses pela Universidade de Nancy, cursou a Júris e a Escola do MP. Promotor de Justiça desde 1998, tendo sido titular das promotorias de justiça de Tenente Portela, Arvorezinha, Santo Antônio da Patrulha e Gramado, nesta última desde 2011. Atua como titular da 2ª Promotoria de Justiça de Gramado, com atribuição em meio ambiente, entre outras. Quem participa como debatedor é o professor Juliano Rodrigues Jimenez, pró-reitor de pesquisa da Universidade de Caxias do Sul e professor do PPG de Direito da UFRGS. Antes de seguirmos, o coordenador do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, o professor Dr. Jefferson Dites Marins, fará algumas considerações. Jefferson, fique à vontade. Meu boa tarde a todos. Cumprimentar inicialmente o Dr. Max, desejar boas-vindas, né, à Universidade de Caxias, mesmo que de maneira virtual. Agradecemos por ter aceito o nosso convite, né, para encerrar a nossa Semana do Meio Ambiente, um evento que foi revestido de pleno êxito, né? Nós tivemos aí palestras extremamente importantes, com enfoque interdisciplinar, né, com profundidade teórica e também com aplicação pragmática, que acho é o grande objetivo que o programa de pós-graduação registra, né? Assegurar uma matriz teórica consistente, profunda, plurima, né, que se espelhe em autores nacionais e internacionais, mas transformar isso em benefício para a sociedade, né, porque essa é a razão da existência do programa de pós-graduação e da universidade como um todo. Não há razão de construção de conhecimento se não houver um contributo para a sociedade. Acho que a universidade vive para isso, né? Registrar também os cumprimentos ao nosso pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, professor Juliano Jimenez, que hoje também é debatedor aqui, né? E sempre gosto de ressaltar, também professor do programa de pós-graduação, né, que muito nos honra, trabalhando com matemática extremamente relevante, né, que é a dos recursos hídricos, que, por sinal, acabamos participando de um debate na rádio local de Canela, hoje pela manhã, e esse tema dos recursos hídricos na região foi um dos abordados, que é um problema estratégico, digamos assim, precisa ser enfrentado. Cumprimentar também o professor Clóvis, né, e toda a comissão organizadora do evento, comissão organizadora que tem docentes e discentes. Hoje aqui os discentes estão representados pelo Marcelo Ferreira Tonhon, nosso aluno da turma de mestrado de Bento Gonçalves, né? Dito isso, né, eu reforço aí os cumprimentos ao Dr. Max Guazelli, que tem formação em Direito e História, né? Fico feliz em saber isso, são duas áreas que têm uma relação belíssima. Um dos meus sonhos era e é cursar História, né? Algum dia eu vou realizar. Seja muito bem-vindo, Dr. Max. Obrigado, agradeço. O senhor será muito bem-vindo. É uma área maravilhosa. E os juristas acabam esquecendo do quanto o conhecimento em história ajuda e contribui. É impressionante. Ele favorece muito. Bom, eu gostaria de agradecer de coração à UFRGS, ao convite, à reitoria, ao senhor, aos membros da coordenação do evento acadêmico,
da comissão organizadora, também aí ao Marcelo Tonhon, ao doutor Juliano Gimenez. Não sei se posso iniciar, assim, já algumas considerações a respeito do tema. Eu só vou passar a palavra para o professor Juliano, doutor Max. Aí ele vai recepcionar o senhor oficialmente e aí logo após o senhor pode discursar. Muito obrigado. Ok, grato, pessoal. Que bom também que esse novo momento, né, essa nova normalidade que estamos vivendo até nos permite um pouco mais assim de alguma informalidade, né? Sem tanto zelo ali com relação às tratativas formais, né, de um evento como esse. Mas, sem dúvida, um privilégio, Max, professor Jefferson e o Marcelo aí mediando, né, e já cumprimento a todos os presentes, é um privilégio para a nossa Universidade de Caxias do Sul, para todos os demais que participam desse momento aqui, participaram em outros momentos da nossa Semana do Meio Ambiente, que já há alguns anos já vem sendo brilhantemente coordenada aí pela nossa área das ciências jurídicas, né, e o nosso programa de pós-graduação em Direito também com uma atuação marcante, significativa, e não poderia ser diferente, né, já que nós temos um viés com a área ambiental marcante, já que nós fomos o primeiro doutorado no Brasil em Direito a ter esse viés ambiental implantado, né. Então, muito natural, está vinculado com as nossas competências e com a nossa responsabilidade que temos com a sociedade em tratar esse tema. E num dia super especial como hoje, né, marcando o último evento da nossa Semana do Meio Ambiente aqui, mas que hoje é realmente o dia, né, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Né, como eu comentei lá na abertura, que tive o privilégio também de participar, representando a instituição, não temos dúvida que todo esse momento distinto que estamos vivendo da pandemia, ele traz consequências diversas, né, danosas a várias questões sociais, né. Por um outro lado, as questões ambientais há um tratamento um tanto quanto distinto. Nós já temos até, o doutor Marco comentando aqui, lá na área da engenharia, pessoal que trabalha com modelagem de dispersões atmosféricas, de contaminações de rios, enfim, já estão buscando dados, já existem publicações mundo afora mostrando o fato, que é bastante óbvio e evidente, de como está sendo evidente a redução, né, por óbvio, das dispersões de poluentes no planeta Terra como um todo. Né? Impressionante, imagens de satélites que já demonstram claramente a redução de dispersões de plumas de contaminação atmosférica, redução de dispersões de contaminações em rios, enfim, né? Sabemos que é um momento transitório, né, que não vai durar para sempre, logo a humanidade vai ter que retomar, né, os seres humanos vão retomar o seu potencial crescimento econômico aí, e pode se retornar a uma outra condição, talvez até mais danosa, é algo que temos que ficar atentos sob o ponto de vista ambiental, né? Mas é um momento distinto, é um momento diferente que nos traz várias e várias oportunidades. Bom, pois bem, só gostaria de colocar essas palavras iniciais aí, agradecendo a todos, cumprimentando a todos, e já com as devidas apresentações, doutor Max Guazelli, né, um privilégio, um prazer poder compartilhar esse momento com você aqui nesse momento, né, o meu papel aqui vai ser de contribuir ao final como debatedor, trazendo alguns elementos, enquanto o Marcelo Tonhon e a equipe vai fazendo a mediação que querem inseridas ali no chat, é isso, né, Marcelo? Isso aí, exato. Então, de imediato, passo a palavra aí para o doutor Max Guazelli, né, para nos abrilhantar aí com as suas palavras, experiências e a palestra que está preparada aí, depois vamos contribuindo. Bom, muito obrigado, doutor Juliano. Novamente, renovo meus parabéns à UX e ao evento, e a todos aqueles que participaram da coordenação e organização. E quero agradecer também ao convite da mestranda Cláudia Maldamer, que fez pessoalmente o convite para a minha participação. E o senhor tocou num ponto já crucial: em 40 anos, pela primeira vez, os rios de Gramado ficaram limpos, né, em razão da pandemia e em razão da falta de turistas
houve pela primeira vez em 40 anos, até a Cascata dos Narcisos estava limpa, cascata essa que foi um ponto turístico histórico há 40 anos atrás. Eu gostaria de iniciar, primeiro, estamos falando para o mundo acadêmico, então gostaria de colocar primeiro algo mais conceitual e doutrinário pretendo dividir, assim, a minha análise, então, em dois campos. Um primeiro, um campo mais teórico, e depois um campo prático. Então, do ponto de vista, vou fazer uma abordagem inicialmente mais teórica, mas vai se encaixar na parte prática, que é a parte que eu mais gosto. E aqui, no caso, nós, operadores de direito, acabamos usando. Mas não podemos nunca nos descuidar da abordagem doutrinária, jurisprudencial, teórica. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar a todos a importância do livro do professor Juarez Freitas, Sustentabilidade, Direito ao Futuro. É muito importante porque lá ele faz todo um desenvolvimento dos raciocínios a respeito da sustentabilidade, das falácias que atacam situações que envolvem sustentabilidade. Ele define, é importante colocar isso, a sustentabilidade consiste em assegurar as condições propícias ao bem-estar físico e psíquico no presente, sem empobrecer e inviabilizar o bem-estar no amanhã. Ou seja, ele diz que a sustentabilidade é um valor, um princípio. E ele ressalta que a sustentabilidade tem várias dimensões. Então, a dimensão ambiental, que é a que nos mais interessa, é que não pode haver qualidade de vida e longevidade e dignidade em ambiente degradado. O hiperconsumismo tem que ser repensado, diz ele, em razão do esgotamento dos recursos naturais. E também o zeloso resguardo da sustentabilidade ambiental é essencial, inclusive, para a existência da espécie humana por hora. Ele fala, e eu também entendo que é importante, dentre as dimensões da sustentabilidade, a dimensão jurídico-política. A sustentabilidade assume feições de princípio constitucional vinculante. Então, especificamente, diz ele, o saneamento apresenta-se como um dever subjetivo público. Temos aí também o planejamento demográfico, o uso racional das propriedades, prevenção, a precaução, o enfrentamento da poluição e da degradação dos recursos naturais. Alerta ele para o preâmbulo da própria Constituição Federal. Às vezes passamos batido no preâmbulo, né? Sabemos citar o artigo 5º e esquecemos do preâmbulo. O preâmbulo diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o bem-estar. Né? Bem-estar como valor supremo. A sustentabilidade é um princípio constitucional incorporado por norma geral inclusiva, está lá no parágrafo 2º do artigo 5º. E o Estatuto das Cidades, nessa linha, no artigo 2º, inciso 1, ele coloca que a garantia do direito às cidades sustentáveis é entendido como direito ao saneamento ambiental, entre outros. A sustentabilidade, portanto, meus caros amigos, é que condiciona o desenvolvimento, e nunca o contrário. É o direito ao futuro. O artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal, é a consagração expressa da defesa do meio ambiente como princípio de regência da atividade econômica. Ou seja, o meio ambiente como regência da atividade econômica. Mas
ele alerta das falácias, né? Os opositores a esse discurso sempre usarão de várias e diferentes falácias. Por exemplo, alguns dirão, sempre foi assim. É muito comum o uso da falácia da ameaça, que é aquela, olha, se não liberar os empreendimentos e os efluentes, por eles gerados, mesmo que esses efluentes não tenham tratamento, vão haver impactos econômicos, desemprego, etc. Aliás, esse foi um dos argumentos usados pela Corsã ao agravar em ação civil pública do Ministério Público aqui em Gramado. O importante, com relação às falácias, é sempre termos pensamento lógico, raciocínio crítico e mentes abertas. Também nessa parte teórica que eu gostaria de acrescentar, antes de passar à parte mais prática, é trazer os ensinamentos de outro importante jurista, Robert Alexy, que escreveu o livro Teoria dos Direitos Fundamentais. Quando ele fala na parte do que diz a direito a ações estatais positivas, ele cita como exemplo o direito ao meio ambiente, como ação estatal positiva, o direito ao meio ambiente. E ele ressalta, ele faz uma diferença, ele diz que isso, o direito ao meio ambiente, é muito diferente do direito à assistência social, por exemplo, que se esgota numa prestação assistencial. Ele diz que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental completo, com um feixe, é a palavra que ele usa, um feixe de posições bastante distintas. Assim, ele destaca, por exemplo, nesse feixe, o direito a que o Estado se abstenha de determinadas intervenções no meio ambiente. Ele chama isso de direito de defesa. Também, que o Estado proteja o titular do direito fundamental contra intervenções lesivas ao meio ambiente, o que ele chama de direito de proteção. Que o Estado inclua o titular do direito fundamental nos procedimentos relevantes ao meio ambiente, direito a procedimentos, e que, o mais conhecido, que o próprio Estado tome medidas fáticas, benéficas ao meio ambiente, que é o direito à prestação fática. Então, aqui, com essa base teórica, nós compreendemos a nossa atuação pragmática. Claro, eu poderia aqui ficar discorrendo sobre legislação da lei de saneamento, do decreto de saneamento, mas eu prefiro passar essa parte, vale a pena a leitura dessa legislação. Mas é importante, ressalto aos nossos telespectadores, ouvintes, a leitura, principalmente, do livro do professor Juarez Freitas sobre sustentabilidade. E, agora entrando na parte mais prática, que é aquilo que nós encontramos nas nossas cidades. E a realidade, então, que nós nos defrontamos é uma realidade de falta de saneamento. Gramado não é diferente, é igual às demais. É a poluição crescente dos recursos hídricos e o descompasso existente do crescimento da cidade, um crescimento gigante das cidades, e a ausência do tratamento dos efluentes. Para citar números, Gramado autorizou, apenas nos anos de 2014 e 2015, e quero lembrar que Gramado é uma cidade pequena, com 35 mil habitantes, muito menor que Caxias do Sul, todos sabem. Em 2014 e 2015, Gramado autorizou 638 mil metros quadrados de novas construções. A Corsã
da viabilidade para tais esgotamentos sanitários. O que se tinha e o que se tem? Falta de investimentos da Corsan. Por exemplo, vou citar alguns números. A Corsan, que até 2016, a Corsan sempre arrecadou em Gramado mais de 20 bilhões de reais ano em água e tratamento de esgoto. Ela aplicava em tratamento de esgoto, até o ano de 2016, um pouco mais de R$1 milhão por ano. No ano de 2016, porque a Corsan aqui em Gramado, em alguns municípios, a boa parte dos municípios tem a Corsan como prestadora de serviços de água e de tratamento de esgoto. Caxias do Sul, a gente sabe que tem uma empresa própria, mas em Gramado é a Corsan. E também esses números todos referentes a saneamento, eles são informados no Serviço Nacional de Informações sobre Saneamento, que tem a sigla SNIS. Em 2016, a receita da Corsan em Gramado foi de 26 milhões de reais. Ela aplicou 400 mil reais em tratamento de esgoto. Em 2017, a receita foi de mais de 27 milhões de reais. Ela não aplicou um único centavo em tratamento de esgoto em Gramado, e a cidade cresce vertiginosamente. Em 2018, ela teve uma receita de mais de 28 milhões de reais e aplicou 237 mil reais em tratamento de esgoto. Acredito que em 2019, 2021, 2020, 2022, esses números vão mudar bastante para cima, em razão dos trabalhos aqui desenvolvidos e que também vou discorrer mais adiante. O resultado, então, que se tinha essa falta de investimentos, aliada também a uma falta, doutor Juliano, de estações de tratamento de esgoto eficientes. Ou seja, nós tínhamos as ETs ineficientes, uma falta de redes, as estações de tratamento de esgoto anaeróbicas, de baixíssima eficiência. Essas estações têm uma eficiência, em média, de 40% a 75%, mas em clima frio a gente sabe que elas não são eficientes, ou seja, a eficiência deve cair para 40% ou menos, porque também baixa muito a eficiência dessas estações, os graxos, e Gramado possui muitos restaurantes, todos sabem, e seguidamente as redes transmitidas com os resíduos dos restaurantes, isso para não falar em resíduos não orgânicos que também caem no esgotamento convencional. Também essas estações, elas liberam metano na atmosfera. Eles são muito diferentes das estações de tratamento aeróbicas modernas, que trabalham com aeração, cuja eficiência, se bem operadas, podem chegar até 98%, segundo os entendidos, os engenheiros. Também nós temos o problema da água pluvial entrando na rede cloacal, que causa transbordamento nessa ET já ineficiente. A questão do solo rochoso, que é uma característica da região serrana. Gramado, o solo rochoso, ele aflora em muitos pontos, a camada de solo é muito fina, o que impossibilita ou inviabiliza ou faz o mau funcionamento dos tradicionais sistemas individuais de tratamento de esgoto, que são as conhecidas fossas, filtros e sumidouros. Para ter uma ideia da falta de rede cloacal, porque aqui é separador total, existe uma rede de esgoto pluvial e uma rede de esgoto cloacal, a rede de fornecimento de água em Gramado tem aproximadamente 150 quilômetros. A rede de esgoto cloacal tem aproximadamente 15 quilômetros, ou seja, 10 vezes menos.
O resultado disso, doutor Juliano, o senhor pode imaginar, é poluição hídrica generalizada, o esgoto percola, atinge os recursos hídricos, aquela película cinza que se forma em cima dos riachos e o característico mau odor. A rede pluvial, com as ligações clandestinas, com o característico mau odor das bocas de lobo. Transbordo da ET com a chuva. E já aparecem aquelas malfadadas ideias de canalizar recursos hídricos, porque são esgotos. Simplesmente querendo colocar a sujeira para debaixo do tapete. Vamos canalizar, tapar, ninguém. O que se fez, então? Se instaurou um inquérito civil geral em 2011, e as tratativas com a Corsan não renderam também com o município. Há muita dificuldade desses órgãos públicos, a Corsan principalmente, há muita mudança de quadros. Eu nunca conseguia falar com o mesmo diretor da Corsan. Os diretores mudam. Inclusive, os mesmos procuradores também acabam alternando, eu não consigo falar com o mesmo procurador da Corsan. O município também altera suas administrações de 4 em 4 anos, mudam seguidamente secretários de meio ambiente. Então, fica difícil e não evoluiu a questão administrativa dentro do inquérito civil. Passei, então, a buscar a conscientização da população de Gramado, por meio da imprensa, por meio das entidades, de que o problema da falta de saneamento era um problema de todos, não era um problema da Corsan, era um problema de todos. O esgoto, a falta de tratamento do esgoto é um problema nosso. E que o município é o titular do serviço de saneamento, a Corsan é a prestadora desse serviço. E passei a insistir perante o município na elaboração de um plano municipal de saneamento básico detalhado com dados locais. Um grande erro que os municípios cometem é fazer um copia e cola de planos de saneamento, sem dados locais, né, sem dados realmente detalhados da realidade local. Esses dados são necessários porque permitem fazer o diagnóstico total do município. E foi feito um plano municipal de saneamento básico em Gramado, extremamente detalhado. Foi feito todo o mapeamento de todas as bacias hídricas, a qualidade das águas, diferentes campanhas, coletas, tudo dentro e com o rigor das normas. E também foi feito o prognóstico, que é o que fazer, quais metas, que prazos para isso, para nos adequarmos. Também, isso nos permitiu fazer uma ação civil pública, então, com o plano municipal e todos os dados que nós já tínhamos coletados no inquérito civil, foi feita uma ação civil pública, conhecida como uma ação civil pública grande, a principal, em que se pede, entre outras coisas, ao judiciário a obrigação de não cobrar por tratamento de esgotos, porque a Corsan não trata esgotos, então não pode cobrar esgotos. Pelo tratamento, foi dado liminar, a Corsan não está cobrando por tratamento de esgotos. Também foi pedido o licenciamento de estação de tratamento de esgoto eficiente. Foi algo demorado, saiu liminar, foi confirmado pelo Tribunal de Justiça, a Corsan licitou e vai começar a edificar uma estação de tratamento de esgoto nova para Gramado, no valor, pelo que eu sei, de 23 milhões de reais. E também há um pedido final na ação, que é o da indenização por danos ambientais. Existe lá um cálculo de danos ambientais, já fixado pelos danos pretéritos, e há também um pedido para o cálculo dos danos futuros, os que estão acontecendo hoje ainda. Há também várias ações civis públicas ajuizadas, de inquéritos civis mais antigos que existiam. São inquéritos civis aqui em Gramado,
que eram aqueles famosos esgotos a céu aberto, que corriam em determinados bairros da cidade. Os inquéritos civis foram, então, separados por bairros, bacias, aproveitando-se, inclusive, os critérios de distribuição de bacias hidrográficas, e, a partir dali, foram ajuizadas 6 ações civis públicas com as divisões geográficas das bacias de Gramado. Gramado está no topo do morro, as nascentes, a cidade está no topo do morro. Todas as bacias nascem na zona urbana de Gramado. Então, ficou fácil fazer essa divisão. Em síntese, a gente pedia a fiscalização dos sistemas individuais de tratamento de esgoto, a dimensão, a limpeza deles. As fossas, elas possuem um tempo de detenção, geralmente de 1 ano, e precisam ser limpas. Caso contrário, elas viram caixa de passagem. É evidente que a fossa de uma casa depende do número de pessoas que habitam lá. Então, isso pode variar muito. A gente pediu a verificação do regular funcionamento desses sistemas individuais, a regularização, ou seja, a interligação à rede cloacal, se ela existir naquele bairro, naquele local. E também verificar a irrigação do pluvial no cloacal. Ou seja, cloacal no pluvial, pluvial no cloacal, as regularizações dessas situações. Foi feito um acordo com a Corsã e o município de Gramado. O município de Gramado é representado principalmente pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, e a Corsã inspecionou milhares e milhares de casas, prédios em Gramado, 1 a 1. São milhares e milhares de economias. O resultado disso foram equipes que ficaram meses e meses inspecionando e batendo de casa em casa. Aproximadamente, estou Juliano, 50% dos imóveis de Gramado não tem fossa. A lei diz que tem que ter. 90% aproximadamente das economias não tem filtro e sumidouro. A lei diz que tem que ter. O município vem atuando na notificação para a regularização dessas situações, mas o ideal é que haja também uma campanha de conscientização e um mutirão em conjunto com a Corsã para que sejam regularizadas todas essas economias. A Corsã possui, sim, poder de polícia, a Gerges diz que ela tem. Então, é bom que ela o exerça junto com o município. Além disso, a parte, essas situações relacionadas às ações civis públicas, o Ministério Público também mediou, aí foi uma questão de mediação, um convênio entre Corsã, município de Gramado e empreendedores. Da seguinte forma, empreendedores localizados em bairros próximos eles tinham licença para edificar, cada um, uma ET no seu empreendimento. Então, eram três empreendimentos com 3 ETs diferentes, mas os empreendimentos localizados relativamente próximos, embora em diferentes bairros. O resultado dessa negociação foi o seguinte: ao invés de fazermos 3 ETs privadas, fazer uma ET pública num bairro, que é o bairro Dutra, é um dos bairros de Gramado, não é aquela ET que a Corsã vai licitar por 23 milhões. É a ET do outro lado da cidade. E essa ET vai ser construída, então, pelos empreendedores privados. A Corsã também ela vai se livrar da multa existente na ação civil pública, porque ela tem que construir essa ET. Então, o acordo mediado pelo Ministério Público vai permitir que a Corsã, eles fizeram um convênio, a Corsã vai receber uma ET eficiente, ela vai receber as redes, ela vai receber as estações elevatórias e vai receber as conexões, as futuras conexões de consumidores que serão feitas. Os empreendedores privados se livram de operação futura dessas. Resolve parte do problema de esgotamento de bairros. E o meio ambiente agradece.
até porque grande parte do esgoto desses bairros, ele percola, ele vai pelo pluvial até o parque dos Pinheiros. É um parque gigante de mata nativa, do bioma da Mata Atlântica, que possui uma área de 135 hectares, colado na zona urbana de Gramado, um lago gigante de 18 hectares de espelho d'água. Esse lago recebe grande parte desses esgotos, e que agora, com esse tratamento, com o funcionamento dessa estação, que deve estar pronta daqui a alguns meses, vai conseguir, com o tempo, se autodepurar. A própria natureza vai conseguir limpar esse lago. O convênio, então, ele possui cláusulas bem claras, a Corsã entra com o material, os empreendedores executam redes, estações de tratamento, elevatórios e licenciamento ambiental, o município com os atos administrativos necessários, e o licenciamento foi na FEPAM, acordo esse mediado pelo Ministério Público. Ou seja, nós podemos atuar em múltiplas frentes, tanto mediando, como ajuizando ações, como investigando, impulsionando, etc. E temos a base teórica jurídica para nossos argumentos, apesar do momento sério de ataques ao meio ambiente em que estamos sofrendo hoje. Gostaria de finalizar lembrando que na Europa medieval e muito tempo depois, a falta de saneamento era terrível, causa de muitas pestilências. Eu estudei isso muito em história, mas eles saíram dessa escuridão, inclusive com o saneamento de cidades gigantescas. Se eles conseguiram, nós também havemos de conseguir. Embora os tempos difíceis que estamos vivendo no meio ambiente, como dizia Shakespeare, não há longa noite que não encontre o dia. Então, muito obrigado. Excelente, Dr. Max, e a sua leitura é perfeita com relação às condições, né, também da minha perspectiva, né, inclusive sobre os técnicos ali que você ressaltou, né, que eu poderia ficar à vontade para ajustar qualquer coisa, mas a sua leitura está muito, muito boa, não tenho dúvida com relação a isso. É um dilema constante que vivemos, né, na evolução da humanidade, né, no trato do ser humano com as relações ambientais, com os bens e com os recursos, né, seja na transladação de um bem para um recurso ou não, né. Por sinal, me permita até delongar um pouquinho essa fala inicial, estava também em entrevista ontem na Rádio de Canela, alusivo aí à Semana do Meio Ambiente, a Rádio Clube FM, do qual também falamos sobre o tema recursos hídricos e saneamento, e nesse contexto exatamente que você traz, eu coloquei e aí vou me permitir fazer essa fala ao grupo aqui, eu coloquei algo que eu costumo destacar com os estudantes, né, principalmente sobre o aspecto de sensibilização e conscientização e, consequentemente, educação ambiental, que infelizmente está no âmago, né, da criação das cidades. Quando nós estudamos lá na escola, nas escolas, né, no ensino fundamental, e aprendemos, né, sobre as primeiras civilizações, me permita adentrar, né, sem grande profundidade nas questões históricas aí que você tem graduação, né, mas lembro muito bem lá, deve ser no 5º, no 6º ano, enfim, que em alguma prova daquelas cai a pergunta, né, as primeiras civilizações da humanidade se localizaram às margens de quais 3 grandes rios, né, e nós lá como estudantes temos que a resposta, né, e aí vem a minha crítica até, eu aproveito para colocar a crítica aos processos tradicionais de ensino, e que infelizmente eles ainda continuam se repetindo, né, porque essa atividade lúdico-pedagógica que eu faço com os alunos, ela não perdeu, infelizmente, a contemporaneidade, ou seja, eu faço isso com os alunos hoje, todos sabem
lembram dessa pergunta e lembram da resposta, né? As primeiras civilizações localizaram-se às margens de 3 grandes rios, Tigre, Nilo e Eufrates. E aí, se a gente for evoluir um pouquinho mais e lembrar da escola, vem a segunda pergunta, que era o porquê eles lá se localizavam. E também tinha a resposta padrão, que nós tínhamos que decorar e pôr na prova eficientemente. Se localizavam nessas margens dos grandes rios devido ao aproveitamento dos vales férteis. Né? Eu brinco até que era um momento para exercitar no aluno lá de ensino fundamental o plural de fértil, que é bastante difícil, né? Os férteis, né? Então, devido às condições de deflúvio, né, de enchentes e tal, realmente tinha uma transição ali de material orgânico para os vales que davam para eles características de produção agrícola mais favoráveis. Isso está tudo correto, perfeito, enfim. Mas será que não esqueciam de falar para as crianças lá que também era para fins de beber água, de dessedentação humana e animal? Talvez sim, Juliano, talvez esquecessem disso, mas é que isso é tão óbvio, né? Para que a gente vai falar isso e colocar na prova, né? Mas será que não esqueciam de falar também, ou esqueciam de fazer a vinculação de que também isso era um benefício em termos de saneamento? Afinal, infelizmente, esses rios, e principalmente os grandes rios, sempre foram vistos, né, na história da humanidade, não necessariamente de forma consciente, talvez, estou fazendo aqui uma conjectura, como um grande vazadouro, né, um grande elemento para dispersão dos seus poluentes, né, e aí eu coloco em tese, né, em hipótese, né, de que o ser humano sempre teve e ainda tem esse aspecto de livrar-se de tudo aquilo que a ele mal lhe aparece, ou seja, que afeta os seus olhos e afeta o seu nariz. Se ele não é muito bom a aparência, se aquela aparência tem um cheiro ruim, pode ser que aquilo não me faça bem. E a gente evita aquilo, a gente afasta aquilo. Então, mesmo que essas primeiras civilizações não tivessem a consciência do sanitarismo, né, o conhecimento científico que nós temos hoje com relação ao sanitarismo, mas essa percepção quase instintiva, né, de afastar dos olhos e do nariz aquilo que não lhe parece bem, era já um elemento e infelizmente já os grandes rios eram utilizados para esse fim. Pois bem, a humanidade evoluiu. A humanidade, inclusive, a gente usa a palavra civilização como um adjetivo, né? Nós somos mais civilizados. E a gente coloca essa palavra civilizado associado à inteligência, né? Nós somos formados, nós somos graduados, nós somos mestres, nós podemos ser doutores, enfim, né? É impressionante como o conhecimento da humanidade evoluiu. Então, agora, as nossas civilizações, em tese, não repetem aquelas ações não tão inteligentes que as primeiras civilizações fizeram, né? Pois bem, nós somos nessa leitura, eu indico que nós somos muito piores do que aquelas primeiras civilizações, porque nós temos o conhecimento científico, nós sabemos disso, nós temos as relações sanitárias e sabemos o quão mal elas podem fazer a nós mesmos, assim como ao meio ambiente, né? E continuamos fazendo a mesma coisa, né? Continuamos usando os rios Tigre, Nilo e Eufrates de forma eufemista nesse caso, para dispersar os nossos poluentes. E vou mais um pouquinho só para me delongar aqui. O exemplo que eu dou nessa linha de raciocínio, de novo, lúdico-pedagógica, é o típico lixinho orgânico que a maioria de nós aqui temos na cozinha. Quando é que nós lembramos do lixinho orgânico da cozinha? Dois momentos que a gente lembra dele. Ou quando ele afetou os olhos, ou quando ele afetou o nariz. Ou quando ele encheu, né? E aí realmente está na hora de dispersar ele, ou ele não encheu ainda e começou a feder. O que eu faço? Eu amarro a minha sacolinha, elegantemente, como um ser civilizado, doutor, né, que eu sou, vou lá no meu rio Tigre, Nilo e Eufrates, lá na frente de casa, e coloco lá o meu lixinho, e eu pago os meus impostos, e eu não tenho nada a ver com isso. Alguém tem que se livrar disso. Né? Então, pobre Hipócrates, né, que ficou com essa fadada questão da hipocrisia, né? As nossas hipocrisias civilizadas no mundo atual são dramáticas, são muito piores que nas primeiras civilizações. A gente tem que resolver isso, a gente precisa tratar dessa questão, né? E eu não tenho dúvida que o caminho da sensibilização, da conscientização e da educação é fundamental.
Conhecimento sempre foi e continua sendo a chave de desenvolvimento de uma sociedade, né? Então, momentos como esses elementos bem pragmáticos, né, e também os elementos conceituais lá da doutrina do direito que você traz, eles, sem dúvida, contribuem de sobremaneira aí para que todos os nossos ouvintes aqui nesse momento, espectadores nesse momento, né, possam, então, aguçar aí as suas curiosidades, suas críticas e buscar um conhecimento mais aprofundado. E, além disso, também contribuir para que a sociedade ao redor, né, para que as pessoas ao redor também busquem essas relações. Nós precisamos conhecer os nossos recursos hídricos. Nós precisamos conhecer o nosso sistema de saneamento. E que tipo de educação nós temos, formal ou informal, que promova essa ação? Nós geralmente não queremos ver isso, nós queremos manter isso afastado, de novo, dos nossos olhos e do nosso nariz, mas isso está equivocado. Nós nós botamos sujeira para baixo do tapete para não enxergar ela. Se ela começar a feder, a gente levanta o tapete e dá jeito de botar em outro local, né? Mas essa é uma conduta que nós precisamos mudar, né? E a gente não vê nada mais, de novo, esse é um exemplo lúdico-pedagógico que eu estou trazendo aqui, mas a gente não vê nada muito diferente nos comportamentos técnicos, políticos, de diversas ordens, né, que terminam manobrando condições, situações, explicações, né, tecnologias, inclusive, e eu sou engenheiro e realmente a gente sabe disso, né? Imagina, estações anaeróbias são realmente muito positivo, né? Elas são muito boas sobre um determinado aspecto, mas no nosso sistema, com o frio que temos em Gramado, Canela, se ela não tiver um sistema de bioreator que promova o aquecimento dela com o próprio gás que ela gera, que isso também é possível, Dr. Max Guazelli, se ela não tiver essa condição, por óbvio, a eficiência dela é baixíssima, já sabemos isso há séculos, né? Então, como é que se permite, né? Como é que se permitiu esse tipo de instalação, né? Porque, realmente, num primeiro momento, a implantação dela é menos custosa, faz um certo sentido, os custos operacionais dela também são mais módicos do que uma aeróbia, né? Que vai precisar ter equipamentos mecânicos, né? E talvez com essas justificativas tenha-se, num primeiro momento, tomado a decisão técnica de gestão de implantar essas unidades anaeróbias em Gramado. Um outro aspecto também que eu destaco, e eu fiz essa citação lá na abertura da Semana do Meio Ambiente, cumprimentando a todos os organizadores com relação à temática balizadora aqui, que é a governança, né? E realmente, quando eu falo de saneamento, e é fato isso, Dr. Max, quando eu falo de saneamento aos meus alunos em aula, eu sempre destaco que saneamento, seja tratamento de água, seja tratamento de esgoto, seja os resíduos sólidos, a drenagem urbana, em termos tecnológicos, e veja bem, até me tocou o fato, né, mas eu sou, inclusive, um pesquisador na área, especificamente com relação à água. Em termos tecnológicos, nós temos alguns desafios a resolver? Sim, temos vários desafios a resolver. Mas não temos nenhuma dificuldade hoje em tratar a água com maior qualidade, nenhuma dificuldade técnica, né, ou tecnológica, em tratar a água com melhor qualidade, em tratar os esgotos de forma adequada. Um exemplo, por exemplo, polêmico, que é a questão da dessalinização da água, né? Não temos nenhuma novidade. Há séculos, há mais de um século temos tecnologia para isso. Né? Não precisamos ir a Israel buscar exemplos, me desculpa aí, não querendo fazer nenhuma alusão a questões políticas, né? Mas não precisamos ir a Israel, sabemos fazer isso aqui no Brasil também, ok? Tecnicamente e tecnologicamente não temos problema. Hoje um aluno nosso que sai da Universidade de Caxias do Sul, especificamente os formados lá em engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia química, eles saem com os aparatos normativos, técnicos, enfim, todos os instrumentais suficientes para dimensionar estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, dessalinizar a água sem grandes problemas. Tá, mas então, qual é o grande problema na questão do saneamento no Brasil? E não é só no Brasil, é no mundo também. Mas aqui no Brasil isso é muito desvelado, né? É gestão, é governança, infelizmente. E, por vezes, as interferências políticas que temos nos órgãos e nos setores do saneamento terminam sendo danosos a isso, né? Como você mesmo relatou, né? A dificuldade de, daqui a pouco, ajustar com um gestor X e daqui a pouco, num segundo momento, vai ser um outro gestor B e depois vai ser um outro gestor alfa, né? Seja lá o que for. Isso é quase inconcebível, né? Essa afetação ao meio ambiente, ela tem
tomar a prioridade nesse momento. Então, realmente, cabe a todos nós, né, sejam os profissionais técnicos da área do direito, sejam os profissionais técnicos na área das engenharias, ou seja, qualquer outro profissional e cidadão, tomar consciência, né, de qual é realmente o uso que fazemos, qual é a necessidade que temos de preservar os recursos hídricos, né, de como a nossa contaminação, a nossa poluição diária afeta esses recursos e que isso, obviamente, nos afeta ali na frente, né? Então, realmente, o tema é amplo, é complexo, né? E é motivador no sentido de que estejamos sempre à frente para buscar mais conhecimentos e ajudar a resolver, de alguma forma, esses problemas, né? Seja em Gramado, seja na região, seja para o Estado, para a sociedade brasileira como um todo. Bom, mas não era o meu objetivo, não era palestrar aqui, era complementar alguns elementos ali, até para chamar ao debate, né? E vermos aí, Marcelo, se temos perguntas, contribuições dos nossos participantes, serão, sem dúvida, muito bem-vindas. Isso, primeiro eu queria agradecer ao Dr. Max, brilhante a palestra, e quando fala em saneamento, principalmente o tema que ele está falando, eu acabo brilhando os olhinhos, digamos assim, porque o meu tema é sobre a água e a gente vê o impacto que, às vezes, uma atitude insignificante, que é do usuário final, acaba gerando no meio ambiente. Como o professor Juliano muito bem disse, a gente acaba empurrando a sujeira para baixo do tapete. E a água é das situações que a gente só lembra dela na abundância, nas enchentes, e na falta quando a gente não tem água para fazer vamos dizer, saneamento básico. A gente fala tanto do Covid, lavar as mãos, mas daqui a pouco tu vai lavar as mãos com uma água suja, contaminada, que está lá, não tem tratamento. Então fica uma coisa meio desconexa, né? Antes de esquecer, doutor Max, eu gostaria de pedir para o senhor, se o senhor nos autoriza a liberação do evento para que seja disponibilizado no nosso canal do YouTube. Tranquilo? Agora eu vou abrir se tem algum professor que quer fazer alguma pergunta, e os alunos que quiser podem escrever no chat, que depois a gente acaba repassando. Professor Clóvis, alguém quer comentar? Ô Marcelo, eu não vou fazer perguntas, apenas cumprimentar o palestrante, né, pela excelente palestra, aprendi bastante, né, cumprimentar o professor Juliano, nosso pró-reitor, cumprimentar o Marcelo, que está fazendo a mediação, né, e a todos os presentes, e já me antecipando, né, agradecer a todos pelo evento que nós tivemos, que foi um grande sucesso, né, recebemos muitos comentários elogiosos, as palestras foram todas excelentes, né, com grandes debates depois, e eu queria perguntar para o professor Guazelli se nós podemos disponibilizar depois nas redes sociais para aqueles que não puderam acompanhar essa sua fala, né, para que nós possamos utilizar nas aulas e na rede, né, no YouTube, enfim. Muito obrigado. Então, acho que nós podemos dar a oportunidade das pessoas perguntarem, né, questões que vêm da parte dos ouvintes. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone e direcionar a pergunta. Só um de cada vez aí. Boa tarde. Boa tarde. Morador em Gramado. Gostei muito da colocação do professor Juliano, quando falou em relação da educação, e eu acho isso aí muito importante. Na minha casa, até o lixo do banheiro não é misturado no lixo seco e nem no lixo orgânico. E como o professor, o palestrante, né, que gosta muito sobre o assunto da água, uma coisa que me deixa muito chateada é em relação a gente não ter a condição financeira de poder, assim, ter como armazenar essa água de chuva para a gente não usar água potável, tá?
e também que as escolas não ensinam as pessoas desde pequenos a saber separar os seus lixos. E uma coisa que eu fiquei falando muito agora nesse período de pandemia, que as pessoas pediam para todos ficarem em casa, mas queria que seus lixos fossem recolhidos, tá? Então, a minha pergunta é o seguinte: como que a gente pode fazer de maneira que podemos contribuir para a sociedade, para poder armazenar o seu lixo, de maneira que a gente dê destinos a ele, e com relação a gente não usar a água potável, né, na descarga do banheiro, para molhar plantas, a gente reaproveitar a água, mas que a gente seja de maneira que dê acesso a todos, né? Então, não adianta só um ter acesso. Então, de que forma podemos reivindicar isso? Isso aí é minha pergunta, minha colocação. Obrigado, Célia, pela participação. Dr. Max, pode abrir o microfone se quer contribuir. Não está conseguindo abrir? Tá, então eu vou, enquanto o senhor consegue abrir o microfone, eu vou passar a palavra para o professor Ayrton, se quiser fazer algum comentário ou consideração. Sim. Só uma dica, Ayrton, só um minutinho. Talvez, doutor Max, a Ctrl+D abre e fecha o microfone. Talvez se você conseguir acionar o Ctrl. Em Juliano, é que ele está no celular, ele não está no computador. Ah, tá bom. Então não tem Ctrl+D. Tá bom. Ok. Mas, enfim, é um breve comentário e agradecendo ao Juliano, ao Dr. Max, né? Nós não nos conhecemos, eu sou professor do mestrado em Direito Ambiental, né? Você já conversou com o Clóvis, que falou agora, né? E em nome de toda a equipe aí que participou da organização do evento, do grupo aí, muito obrigado pela exposição, e saiba que o senhor foi indicado pelos alunos. Os alunos de Canela. Esse evento, na verdade, nós iniciamos o evento por Canela, a ideia era fazer um evento presencial, isso começou lá em março, né? E a ideia era fazer em Canela. E o tema, finalizar saneamento básico, foi uma opção, porque nós saímos de Canela e nós abrimos para toda a UX, né? Porque o tema seria saneamento básico, Canela. Seria, o grupo, nós temos uma turma do mestrado, né, que é uma turma inicial, pela primeira vez nós temos uma turma em Canela, também temos uma em Bento, e nós decidimos por fazer pela questão do saneamento, porque realmente Gramado, Canela, também Bento, outras cidades da Serra, as pessoas não têm noção dos problemas que a gente tem de saneamento, né? São regiões turísticas, e passa aquela impressão de que nós somos uma Europa, talvez, mas a Europa também tem os problemas de saneamento, mas os nossos são muito maiores, né? Então, a decisão de colocar a sua palestra no final foi por vários motivos, pelo reconhecimento dos alunos que tem em relação ao seu trabalho efetivo, né, atuação efetiva, mas também pela expertise na questão do saneamento, que é um problema que parece que não tem solução, por mais que se legisle, né, o Juliano comentou, as questões históricas também, né, historicamente, o Brasil é um problema de saneamento histórico, né, mas a pergunta que eu iria passar para o senhor, nós vamos conversar uma hora dessas, depois em outra hora, quem sabe em uma outra atividade, a reflexão que fica, essa questão é verdade, é a maior dificuldade mesmo, e uma questão que me chama a atenção, né, é essa questão dos novos marcos legais para o saneamento. Isso
Então, assim, tem um lado que diz, olha, o Estado não tem recurso, nós precisamos fazer parcerias público-privadas, etc. O outro lado é o passar a boiada, que é uma expressão que agora o movimento ambientalista está utilizando. Né? Então, eu acho que fica até um convite, doutor Max, Juliano também, para uma futura discussão sobre isso, né? Para a gente discutir os marcos de saneamento. Isso porque vem aquela coisa do marco nacional, tem os marcos estaduais, e os nossos municípios vão legislar sobre isso aí. E estão legislando e vão legislar. E eu acho que essa vigilância, a gente tem que ter essa vigilância também. Claro que do ponto de vista da política pública, do dia a dia, do momento de hoje, da falta de efetividade e de cumprimento de uma série de normas, mas também do estabelecimento das normas que podem surgir, e pode ser mais um retrocesso, né, em relação à questão ambiental. Então, eu agradeço, lamento que a gente não pode conversar, são problemas técnicos, acontecem, mas quem sabe aí tomando um café, visitando a universidade, uma atividade futura. Então, eu passo a palavra para o nosso colega. Eu gostaria, grato Ayrton, opa, estão me ouvindo? Sim. Eu Sim, gostaria de dar seguimento ali, da Areco, ali a pergunta da Célia, né, contribuir com essa temática do reuso, ou melhor, do aproveitamento de águas pluviais para outros fins não potáveis, e realmente a relevância e pertinência desse tema de ser tratado também em todos os municípios, né? Por que eu estou destacando essa palavra em todos, né? Porque atualmente no Brasil a gente tem um destaque para essa matéria, principalmente naqueles municípios, naquelas regiões onde o problema de drenagem urbana é mais significativo, como no caso de São Paulo, por exemplo, né? Pegando esse exemplo bem dramático, né? Então, já que há um problema de drenagem urbano estabelecido significativo, já há lei lá, que eu não me lembro exatamente a data, mas já deve estar beirando 10 anos, né? Obrigando a todos que tenham sistemas de captação de águas pluviais para fins de amortecimento das chuvas, né? Consequentemente, pode-se fazer o aproveitamento dessa água pluvial. Né? Mas não há dúvida, Célia, é fato, né? O aproveitamento de água pluvial como um elemento que reduz o consumo de água potável, ou seja, consequentemente reduz a exploração do recurso hídrico, é óbvio, só que nós não o praticamos. Então, realmente, eu não sei se Gramado tem legislação municipal nesse sentido, eu quero crer que não, né, porque os pequenos municípios isso não é comum. Caxias do Sul, aqui onde eu estou, tem legislação com relação a isso, mas é muito incipiente e me desculpa daquelas leis que infelizmente não pegaram, né, o que é um absurdo no Brasil, esse tipo de condição, né, mas nós precisamos aumentar a sensibilização, a conscientização, a educação, né, mas também precisamos legislar para que essas práticas sejam absorvidas, né, veja bem, a redução do uso da água potável para fins não potáveis, obviamente, a gente está reduzindo o consumo da água bruta de um recurso hídrico, reduzindo o consumo de energia elétrica que é utilizado para captar essa água bruta, consumindo uma quantidade de insumos químicos, né? Enfim, é impressionante a racionalização que se faz, que a gente tem potencial para fazer com relação a isso. Então, por que não? Né? Todos esses municípios não têm uma legislação que promova ação com relação a isso. Diga-se de passagem também, não tão de passagem, é muito comum na área das engenharias, principalmente, que eu ajudei e ajudo a liderar o processo de trabalho de conclusão de curso dos alunos de engenharia, é relativamente comum, não vou dizer muito comum, os trabalhos de projetos de engenharia que envolvem o aproveitamento de águas pluviais, sejam em residências ou empresas ou outras instituições. Eu já tive o privilégio de coordenar alguns trabalhos nesse sentido, né? E posso dizer tranquilamente, hoje, que nós temos assim, um dado de que implantar hoje um sistema de aproveitamento de águas pluviais para fins não potáveis, então, em uma residência, uma instituição, uma empresa já estabelecida, significa um investimento X, ok? E significa retornos na redução do consumo de água Y. E que, sob o ponto de vista de viabilidade econômica,
a gente tem aí tempos de retorno do investimento que podem girar de 3 até 8 anos. Então, não é um investimento tão simples assim, não é algo que eu vou gastar hoje e o mês que vem eu vou ter o retorno com a redução na conta de água, né, por exemplo. É mais ou menos isso. Por um outro lado, também a gente tem esse dado e essa informação de que o investimento em sistemas de captação de água pluvial em uma residência, uma empresa ou qualquer outra instituição, quando da sua construção, a gente está falando aí de um incremento no custo da obra em torno de 1%, que pode chegar até 5%. Ou seja, ele é muito líquido. Então, olha o absurdo, o pecado que estamos cometendo em não obrigarmos, né? Se a gente não consegue sensibilizar e educar as pessoas, pelo menos obrigar as pessoas na forma da lei, a que toda nova indústria, toda nova edificação tenha um sistema eficiente de aproveitamento de águas pluviais. Esse então é um ponto muito importante, Célia, que você toca. Então fica até a sugestão aí para todos os ouvintes, para todos os espectadores, até o Dr. Max, né? Quem sabe a gente não legisla isso, mas daqui a pouco... Ótima ideia, mas o senhor tocou no ponto crucial, na construção é o ideal para fazer esse tipo de captação. Depois de pronta a casa... É mais difícil. A questão econômica. Não, o senhor tinha tocado também num ponto ali, doutor, que da questão do que não é visível, desaparece, então acaba perdendo o nosso interesse. É o caso da descarga, simplesmente o esgoto não desaparece, ele vai lá para o recurso hídrico. E nós temos algumas situações que daí eu gostaria mais era de compartilhar com o senhor aí, com os nossos espectadores, a questão, por exemplo, nós temos hospitais antigos, esses efluentes estão indo para o esgoto convencional com prévio tratamento disso, com ultravioleta ou outra coisa, assim, outro sistema antes de chegar no esgoto convencional, provavelmente não. Clínicas em cidades pequenas, laboratórios, descarte de urinas, etc., consultórios dentários, quando o dentista pede para cuspir naquele coisinha que dá água ali, se o paciente tem alguma doença séria, aquilo recebe um tratamento especial antes de ir para o esgoto convencional. Alguns realizam esse tratamento especial, outros sistemas, antes de ir para o esgoto convencional, mas a gente sabe que a grande maioria desses estabelecimentos de saúde não fazem um tratamento prévio e acabam indo esses efluentes para o esgoto convencional. A carga de químicos, hormônios largados nos recursos hídricos provenientes do nosso esgoto doméstico, e às vezes não tão doméstico, porque resíduos industriais também acabam indo para um esgoto convencional. É um grande problema a ser enfrentado, até porque nem se faz análise desses químicos nas águas, e que abastecem, por exemplo, uma cidade como Porto Alegre, né? Se faz muita análise biológica, claro, e como fica a questão química. Com relação também à questão do recurso hídrico, daquilo que é muito comum de querer tapar o recurso hídrico, porque ali é despejado esgoto. Eu gostaria de recordar que tem um exemplo positivo que foi noticiado da cidade de Seul, onde eles tiraram todo um viaduto que tapava um córrego que atravessava, um rio que atravessava a cidade. Havia todo um viaduto em cima daquele córrego que era todo tapado. Foi tirado tudo aquilo, foi recuperado o córrego e suas margens no centro da cidade, e eles sabem que hoje caiu, inclusive, a temperatura do centro da cidade, que no verão fazia temperaturas muito elevadas, e que hoje o rio ameniza a temperatura do centro da cidade. Paris, todo o esgoto ele é tratado,
e depois essa água servida, que é tratada e que não é potável, ela é usada, toda ela, para a limpeza das vias urbanas e irrigação de canteiros, assim como se faz na cidade de Mendoza, na Argentina, se faz em Los Angeles, se faz em San Diego. San Diego é uma cidade hiperflorida, pleno deserto, é tudo irrigado com água de estações de tratamento de efluentes. Se aproveita a água, porque a água é um bem infinito e valioso. Tem exemplos também no México sobre desenterramento de rios, né? Existe também, eu estou tentando lembrar, não lembro agora, uma ONG ambientalista em São Paulo que trabalha os rios urbanos, né? O reconhecimento das populações locais, dos antigos córregos, né? Riachos e rios que passavam naquela região e que foram enterrados, né? Eu lembro até uma frase impactante, muito bacana, né? E eu não estou lembrando o nome da ONG aqui, estou tentando lembrar, mas não lembro. Mas a frase que eles usaram numa apresentação que é bastante impactante sobre o ponto de vista de educação ambiental, né? Que nós usamos, às vezes, a máxima de que nós matamos os nossos rios, né? Mas a frase que eles usavam era um pouco contrária e mais impactante do que isso. Nós não matamos os nossos rios, nós os enterramos vivos. Isso que nós fazemos na nossa prática social, isso é fato, é dramático e é cruel, né? Então, como reverter esse processo, né? Esse processo tem que começar com a sensibilização e conscientização, e para isso a gente tem que conhecer as estruturas, isso é super importante. Quando eu pergunto para os meus alunos aqui em Caxias, não sei se o senhor conhece o município de Caxias do Sul, mas onde foi uma das primeiras fontes de abastecimento do município de Caxias do Sul, quando aqui chegaram os primeiros imigrantes. Inclusive consta, e eu ainda não tive a oportunidade de buscar esses compêndios históricos, né? Havia um pequeno barramento, né? Ninguém nunca faz ideia de que isso era aonde atualmente é o Parque dos Macaquinhos, né? E realmente faz todo sentido, uma região bastante baixa, e que tem ali uma fonte de água, né? Um pequeno caninho saindo uma água bonitinha, que as pessoas acham bonito ali e tal, enfim, mas aquilo ali era um rio, um riacho, e que foi completamente enterrado, vivo, com certeza enterrado vivo, né? Mas, enfim, temos muito que evoluir aí nesse processo, né? Mas temos exemplos históricos, por exemplo, o Parque da Tijuca, onde está o Cristo Redentor, sim, era um antigo cafezal aquilo, e Dom Pedro II resolveu recuperar a Mata Atlântica para poder resgatar as fontes d'água do Rio de Janeiro. É fabulosa, essa história é incrível, né? Que, claro, que guardadas as devidas faltas de registros, de fato, né? Mas conta-se que Dom Pedro II realmente, como percebeu uma relação provável entre o desmatamento e a redução de córregos locais, resolveu, então, instaurar uma lei para esse fim, né? E que realmente reverteu. Então, é um conhecimento empírico, é um conhecimento científico que a humanidade sabe disso, nós sabemos, nós somos completamente culpados em todos os aspectos, técnicos, políticos, seja lá o que for, nós sabemos disso, não há novidade nenhuma que as árvores, por exemplo, não adentrando em outro tema, mas que as árvores ajudam a estabilizar as temperaturas nas grandes cidades, e ainda nós insistimos em cortá-las, né? É uma coisa impressionante. Não há novidade nenhuma em saber que os rios naturalmente meandram, né? Que eles geram curvas que se modificam ao longo do tempo, e nós vamos lá, antes de canalizar o rio, nós retificamos o rio, né? Aí eu brinco, né, como engenheiro civil que sou, né? Aí vem um político lá para ganhar uma eleição, ele resolve o problema retificando. Aí o engenheiro civil ganha um projeto e constrói a retificação. Incrível que depois aquela porcaria daquele curso d'água continua prejudicando, porque ele começa a feder. Aí vem o segundo político, né, e vem o segundo engenheiro com outro projeto, que aí tapa o rio e ele para de feder, né? É uma coisa triste, né? Somos completamente culpados, né? Incrível. Dessa de enterrar os rios, eu li num livro, não sei se procede, mas era a informação que tinha num livro,
onde o Dom Pedro I deu o grito da independência às margens do Ipiranga. O Ipiranga ali está enterrado, ele não existe. Olha aí, realmente essa eu não sei. História do saneamento é algo bem interessante, não tem dúvida que daria um trabalho fabuloso aí, né? Inclusive, aproveitando o momento, Dr. Max, para anunciar que tivemos a felicidade na semana passada de termos aqui a sinalização positiva do nosso órgão regulador na área de pós-graduação do Brasil, que é a CAPES, nos sinalizando com a aprovação do doutorado profissional em História. Então, parabéns. O nosso primeiro doutorado profissional da UX em História. E aí, vou colocar, com perdão ao professor Jefferson aqui que está participando, né, mas já convidar, então, ao Dr. Max a cursar ou o doutorado em Direito Ambiental, doutorado acadêmico em Direito Ambiental, ou o doutorado profissional em História. Né? Tem duas opções aí, né? Sabe, professor Juliano, que eu fui parecerista do projeto esse, né? Olha aí. Do profissional em História. Estará bem servido. Quem sabe podem ser os dois paralelamente, né? Também. Sem dúvida. Se o trabalho em Gramado me deixar, será um prazer. A missão aqui é gigante. É impressionante o que tem de serviço aqui. Realmente. Mas temos mais perguntas do público, Marcelo? Nós não vamos poder estender muito, até porque o Dr. Max não tem mais muito tempo, a gente conversou, mas agradecer muito, e antes da gente encaminhar para o encerramento, a participação dele, a gente nota, pela fala, a importância que o Ministério Público acaba tendo o papel na defesa do meio ambiente, que é um órgão fundamental hoje, na dinâmica que a gente vive. E até tu percebe a paixão que o Dr. Max tem na defesa do meio ambiente. Isso certamente acaba contagiando. Agradecer, Dr. Max, mais uma vez por o senhor ter sido prestativo, ter nos presenteado com essas falas e, enfim, com esse conhecimento que constata a prática do dia a dia. E eu vou passar para o professor Jefferson fazer as últimas considerações, para depois a gente poder encaminhar o encerramento. Perfeito. De forma breve, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Max pela explanação, realmente uma explanação que prometeu aquilo que foi anunciado na parte preambular, né? Iniciou com uma parte teórica densa, aí, fazendo referências importantes, né? E depois relatou um pouco dessa experiência riquíssima em relação à atuação na região das hortênsias e vinculada ao direito ambiental, totalmente vinculada. Né? Essa construção que foi feita por força dessa catarse gerada pelos recursos hídricos, né? Foi fruto de uma grande habilidade, né? Que usou o contencioso como um instrumento de pressão, e por vezes é necessário, e no fim das contas logrou êxito em costurar, né, com os envolvidos vamos chamar de tentativa de solução, né, doutora? É preciso que seja concluído para ter pleno êxito. Então, muito grato aí pela experiência, e façamos votos que possamos estreitar os convites. Também fazer uma alusão ao encerramento dessa Semana do Meio Ambiente, né, no Dia Internacional do Meio Ambiente, que teve sua gênese lá em Estocolmo, né, sempre é bom lembrar, uma semana seguramente revestida de debates importantes. Começamos lá na segunda-feira com o professor Bessa Antunes, né, uma referência do direito ambiental nacional, e a partir daí fomos mesclando questões de ordem pragmática, de profundidade teórica, né, com professores de diversos lugares do país e também profissionais da nossa região que trouxeram esse relato pragmático extremamente importante para os nossos discentes, para o programa de pós-graduação. Né. Cumprimentar de uma forma muito
muito carinhosa, né, muito afetiva, todos que organizaram, toda a comissão organizadora, professor Clóvis, professor Ayrton, professor Alexandre, professora Fernanda e professor Gilson, né, os docentes que organizaram, e também os nossos discentes, foram muitos os discentes envolvidos. Eu acredito que no PPG tenha sido um dos primeiros eventos onde os discentes foram realmente protagonistas, né? Participaram de todos os dias, dos painéis, né? Opinaram. Então, essa relação é fundamental, porque mostra também que a pesquisa do programa de pós-graduação é desenvolvida pelos professores, sim, mas pelos alunos também, né? Que no mestrado e no doutorado são mais protagonistas do que nunca, né? Então, pessoalmente, estou muito feliz com esse encerramento, né? Reforço os cumprimentos, o prestígio também do nosso pró-reitor de pesquisa e professor do programa, o professor Juliano, que acompanhou de perto o evento, né? Teremos outros, né, na sequência. Semana que vem receberemos a professora Alexandra Aragão, da Universidade de Coimbra, uma das principais referências no direito ambiental na língua portuguesa. Tivemos a oportunidade de conhecer por força de nossa estada lá em dezembro último, né? E seguimos adiante. Então, reforçar aqui os cumprimentos e faço votos que possamos ter outros eventos dessa estirpe, né, dessa forma de construção muito plurima, relatando a pesquisa do programa, dialogando com a sociedade, e, enfim, fazendo com que o PPG possa se integrar aos diversos setores, o que é algo fundamental. Bom, agradecemos novamente a presença de todos, em especial o palestrante Dr. Max, mais uma vez, e a todos os palestrantes que dispuseram a estar aqui e promoveram debates excelentes. Agradecemos ao diretor da área do conhecimento e ciências jurídicas, o senhor Edson Dino Marques, ao coordenador do programa de pós-graduação em mestrado e doutorado em Direito, Jefferson Dietz Marim, ao pró-reitor de pesquisa da Universidade de Caxias do Sul e professor do programa, o Juliano Jimenez, aos professores Ayrton Guilherme Berger Filho, ao professor Clóvis Eduardo Malinverde da Silveira, a professora Ana Maria Paim Camardello, a Fernanda Damascena, o Alexandre Altman, a Maria Carolina Gulo, em especial também aos colegas que fizeram uma excelente condução e organização do evento, a Mariana Petri, a Cláudia Maldener, o Ícaro Fota, Cássio Além, o Alexandre Burman, a Sandrine Araújo, a Ângela Ultis, o Leandro Padilha, a Monique Caraçai, a Cristiane Preto Thier, a Jéssica Garcia, o Ismael Ferreira, Caroline Ferre Burgel, a Tereza Canto, o Leandro, em especial também a Franciele Patz, a Tatiane Reck, e da mesma forma a Thaís e o Leandro do setor de informática, que contribuíram e apoiaram para que ocorresse de forma excelente o evento.